Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo, a mais esse estudo, onde falaremos sobre mais alguns eventos que irão acontecer nos últimos dias esses que nós já estamos vivendo. Para tanto, nós vamos trazer algumas linhas que nós já conversamos, inclusive a base que nós temos em função dos eventos que irão acontecer. Vamos lá. Bem, nós temos uma linha escatológica, que é a linha escatológica mais aceita e mais estudada, que ela não apresenta o momento onde Jesus irá voltar, mas sim os eventos na linha do tempo que irão acontecer conforme está escrito na Bíblia. Então vamos ver primeiro, antes de entrarmos no ponto desse vídeo, quais são esses eventos conforme essa linha do tempo. Veja esse quadro que nós iremos apresentar no momento. Os eventos escatológicos apresentados no canal até agora, ele está estabelecido em função de cinco etapas. Essa é a linha do tempo mais aceita, onde nós temos o princípio das dores, que é o momento que nós estamos vivendo, onde nós temos também na etapa 2, ou na fase 2, a primeira parte da tribulação, porque a tribulação é composta de 7 anos, conforme as profecias de Daniel, onde já aconteceram 69 semanas, e agora essa é a última semana de Daniel, ou seja, os últimos 7 anos que nós iremos descrever, que está na tribulação, onde nós temos a primeira fase como tribulação e a segunda fase como grande tribulação. Depois dessa fase, a fase 3, vem a fase 4, onde teremos o milênio, e também a fase 5 com o juízo final, onde na fase 2 nós temos a construção do terceiro tempo, as religiões elas vão se unificar, a economia e política serão unificadas, e a liberdade será vigiada. Na fase 3, nós temos que o assolador, o anticristo, irá se assentar no templo que foi construído na etapa 2, onde fará com que esses 7 anos de paz sejam quebrados ao meio, ou seja, depois de 3 anos e meio de paz, ele quebrará o acordo que ele fará por 7 anos entre todas as nações, para que ele entre no templo e se aceite como Deus, querendo parecer Deus. Ele também fará a perseguição e morte aos cristãos, conforme está escrito, a cobrança da marca da besta, porque a marca da besta já está em andamento, ela apenas precisa ser exposta, que isso vai acontecer quando começar a tribulação, e o reinado tirano do anticristo, onde ele realmente vai se revelar e dizer quem ele é. O milênio é um momento em que nós passaremos com o Senhor Jesus 1000 anos reinando sobre essa terra. Lembre-se que o próprio Jesus disse que essa terra ou esse reino e o reino dele não era daqui. Esse reino aqui pertence a um outro, ao seu opositor, que é o anticristo. E após os 1000 anos haverá o julgamento do trono branco, onde estarão definidos os caminhos eternos, aqueles que obedeceram e caminharam nos caminhos do Senhor, tendo Ele como Rei sobre suas vidas, esses estarão com o Senhor eternamente. Os demais serão apartados do Senhor, da frente do Senhor, da presença do Senhor eternamente, para viver junto com o seu escolhido, a saber, Satanás. Bem, dito isso, nós vimos que a linha escatológica mais aceita, ela está dividida em 5 etapas. Eu tenho a percepção de que a volta de Cristo para buscar a sua igreja, para o arrebatamento, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, que a nossa reunião com Cristo e a vinda dele, que diz respeito ao arrebatamento, essa expressão diz respeito ao arrebatamento, ela acontecerá no meio da tribulação.
E para isso nós vamos lançar mão de alguns versículos que vão dar base àquilo que nós falamos. Todavia, antes disso, de entrar no ponto desse vídeo, vamos então ver uma outra tabela que eu fiz esboçando a ideia como um todo, a ideia base, né, de tudo que eu estou falando. Vamos à tabela então. Como vocês podem ver, essa tabela está dividida em 3 grupos, né? O grupo que está acontecendo, que é o que nós estamos vivendo agora, que são os princípios das dores, e a apostasia. Essa apostasia diz respeito a pessoas que vivem e viviam e estão vivendo na igreja, e que de uma hora para outra, por livre e espontânea vontade e decisão, né, isso é o arbítrio que eles têm, eles saem da igreja corpo de Cristo, não igreja rótulo ou placa denominacional, não, ele sai do corpo de Cristo, se afasta do corpo de Cristo e vai viver uma vida segundo as regras desse mundo, segundo as regras do anticristo, segundo as regras do que o mundo dita, ou seja, ele vai viver uma vida de qualquer jeito, fazendo tudo o que ele quer e bem entende, sem se preocupar com sua própria salvação. Depois nós temos os 7 anos de tribulação, onde está dividido aí em dois grupos. A tribulação de 3 anos e meio, com o aparecimento do anticristo, o aparecimento das 2 testemunhas, a reconstrução do templo e o sistema de controle. Então, no primeiro momento da tribulação, ou seja, nos primeiros 7 anos, nós temos alguns eventos que vão acontecer paralelo. Então, no início da tribulação, o anticristo ele vai aparecer como um salvador do mundo, aquela pessoa que vai salvar o planeta, a humanidade, o sistema financeiro, o sistema político e tudo que diz respeito a esse sistema em vigor. Aparecerá também 2 testemunhas que estarão na praça da grande cidade. No vídeo anterior nós falamos sobre isso e dissemos e mostramos através de textos que as 2 testemunhas eles vão pregar ali no Domo da Rocha, ali naquele platô do Monte do Templo, onde eles estão ali pregando o Evangelho de arrependimento. Lembre-se que em Apocalipse capítulo 11 diz que essa área lateral do templo, o átrio, não será medido e não terá restrição, porque os gentios irão pisar ali. Então, para esses gentios que estarão ali pisando, é que eles efetivamente vão fazer pregação do Evangelho de Cristo e do arrependimento, quer seja judeus, quer seja gentios, quer seja gregos, quer seja de qualquer outra nação, eles estarão ali pregando. E concomitantemente irá também o início da reconstrução do templo e do sistema de controle. Então, quando eu vir que o anticristo apareceu, as 2 testemunhas estão a pregar e a reconstrução do templo teve início, e também o sistema de controle esse que fala Apocalipse 13, então eu sei que a tribulação começou. Desse ponto em diante, eu tenho 7 anos pela frente de tribulação. Todavia, eu entendo que após passar os 3 anos e meio, que serão 3 anos e meio de moderado em função dos 3 anos e meio últimos, né, nós, no meio dessa tribulação, é que nós iremos ser arrebatados. Esse arrebatamento fará com que nós fiquemos nas boldas do Cordeiro e do tribunal de Cristo durante 3 anos e meio nas nuvens, enquanto aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação, porque nesse momento do rompimento do contrato, do acordo que vai ter do anticristo vai fazer entre as nações para a paz, ele vai romper, e aí então começa a grande tribulação, começa então todas as maldades e peripécias que o anticristo vai trazer. A Bíblia relata que o que vai acontecer nunca foi visto, porque inicialmente ele se apresentou, ele fez o papel de bom moço, de politicamente correto, para que ele pudesse ter o domínio de todas as coisas. E na segunda etapa, uma tribulação de 3 anos e meio, ele se revelará, ou seja, ele dirá efetivamente quem ele é.
Estamos de volta. Bem, nós vamos começar colocando algumas informações, algumas notas que nós achamos imprescindíveis que sejam explicadas e abordadas. A primeira nota que nós queremos dizer, que queremos falar, diz respeito a o fato de todos nós sermos salvos pelo sangue de Jesus Cristo e pelo amor de Deus. Não somos salvos por nossas percepções escatológicas, não somos salvos porque nós achamos que o anticristo é pessoa tal ou pessoa tal, não somos salvos porque nós achamos que o arrebatamento se dará antes da tribulação, ou no meio da tribulação, ou depois da tribulação. Não, nós somos salvos pelo sangue de Cristo que foi vertido no Calvário por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitou, nos dando poder e domínio sobre a morte. Isso quer dizer que os pecados que nós cometemos, o pecado que nós iremos cometer até o dia de Cristo, enquanto estivermos nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, nós estamos salvos porque os pecados foram para Cristo Jesus. Então eles não nos condenam. Por isso que teve a vitória sobre a morte, porque nós não passaremos pela segunda morte, que é a morte espiritual, mas passaremos apenas, muitos de nós, pela morte física. Por que eu digo muitos de nós? Porque alguns ainda estarão vivos quando o Senhor Jesus vier. Então essas pessoas serão arrebatadas, os mortos serão ressuscitados e logo em seguida essas pessoas serão arrebatadas. E isso diz respeito principalmente à base bíblica, onde diz que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Uma outra coisa também que eu quero colocar a respeito disso é que é importante que nós esquadriemos, independente da corrente teológica ou da corrente escatológica, para que nós possamos ter essa percepção, mas principalmente porque enquanto estudamos a palavra de Deus, buscando algum referencial a respeito da escatologia ou dos eventos escatológicos, nós estamos nos alimentando e conhecendo. Estamos de volta. A primeira passagem bíblica que eu quero trazer para vocês nesse dia é o seguinte, é João capítulo 21, verso 25, ou seja, o último verso do livro do Evangelho de João, que diz o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. O que o apóstolo João está dizendo é que Jesus fez infinitamente mais, ou muito mais coisa do que aquelas que estão escritas nos evangelhos. Isso me dá um sentimento de que nos evangelhos estão de todas as coisas que Jesus fez, o condensamento, a estratificação das coisas mais importantes e dos eventos mais importantes que tem a ver com a pregação do evangelho e a presença de Jesus Cristo, Filho de Deus, aqui na terra para morrer por nossos pecados. 2, a nossa salvação. E 3, a escatologia. Se você for olhar o capítulo 24, 25 de Mateus em diante, assim como os demais evangelhos, existem muitos eventos escatológicos. Então Jesus veio também falar sobre isso, sobre os eventos escatológicos. E nessa passagem tem algo interessante. Ele diz que se nós fôssemos colocar em livros, nem todos os livros do mundo na época, que já era grande, as bibliotecas na Grécia, Alexandria, no próprio Jerusalém, não caberia os eventos ou as ações de Jesus aqui nessa terra. Então isso quer dizer, a primeira coisa que quer me falar é que cada palavra ali eu tenho que ler com muito cuidado, eu tenho que ler a Bíblia com muita delicadeza e atenção, porque cada palavra ali foi colocada
calculadamente para que ela represente algo em cima do tempo em que Jesus viveu, do nosso tempo e do que há por vir. Então, nós precisamos fazer essa leitura. E aqui está a base me dizendo isso. Aqui está a estratificação. Leia, 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 estude, estude, estude. É isso que nós vamos fazer. A outra parte que diz respeito a isso está em João capítulo 7. Vamos fazer essa leitura também. Evangelho de João, capítulo 7, versos de 6 em diante. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam-no lá na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Para entendermos o que esse diálogo representou entre os irmãos e o motivo pelo qual Jesus chega na festa, pelo meio da festa, a gente tem que considerar o versículo anterior de João capítulo 21, a partir do verso 25, quando ele diz que aqui está o extrato. Então eu preciso tirar desse texto agora, de João capítulo 7, a partir do verso 6 até o 14, elementos que embasem o evento, que eu posso ter que tirar elementos daí, informações daí que me dê pilares para aquilo que eu estou propondo, que é o arrebatamento no meio da festa. A primeira coisa que nós temos que fazer, ou a primeira coisa que nós temos que pensar, é o que significa esses 7 anos de tribulação, ou seja, essa última semana. Essa última semana de tribulação está para um casamento judaico. Lembre-se de Caná da Galileia. São 7 dias de casamento, 7 dias de casamento. E em um determinado momento faltou vinho e Jesus começa então seu ministério transformando ali água em vinho. Mas os 7 dias do casamento são dias proféticos. Dia profético de quê? De quando a noiva de Cristo, a sua igreja, a sua noiva, que é formado por pessoas que temem a Deus e não por religiosos e nem por faixas denominacionais, pessoas que temem a Deus, que pode estar em uma igreja tal, na igreja Y, na igreja X, não importa. São pessoas que temem a Deus, que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e que estão andando no caminho do Senhor. Esse grupo é que está apto a serem a noiva do Cordeiro. E essa noiva, ou seja, as bodas do Cordeiro, acontecerá quando houver o arrebatamento. Nós seremos arrebatados nas nuvens, é o que Paulo diz. Irmãos, não cuideis de que vós sejam enganados quanto a essas coisas, porque vós bem sabeis que a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele, ou seja, Ele vai vir, não vai tocar na terra, e nós vamos subir para nos reunir com Ele nas nuvens, é o arrebatamento. Então, nesse momento em que nós formos arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, então, logo em seguida aos mortos, seremos arrebatados, subiremos para as boldas do Cordeiro e passaremos um determinado tempo nas boldas do Cordeiro. Mas eu falei que o casamento são 7 anos. Então, eu tenho que entender como é que isso funciona, como é que esses 7 anos funcionam. Então, dos textos é esse daqui que me diz o que
está acontecendo, o que vai acontecer nesses 7 anos de tribulação. Olha que coisa interessante também. Ele diz que os irmãos vão para a festa. Qual festa? A festa de tabernáculos. E a festa de tabernáculos são comemoradas em quantos dias? Em 7 dias. Assim como o casamento. Por isso que a festa de tabernáculo é referenciada teologicamente como a festa que nós iremos cumprir com o Senhor. Cumprir com o Senhor, para nós festejarmos as bodas do Cordeiro. Somos convidados a festejarmos as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a sua noiva. Por isso, as festas de tabernáculo é também uma festa referente em 7 dias. Agora, por que a festa de tabernáculo tem essa referência? Porque tabernáculo é a tenda onde Deus orientou a Moisés para que fosse feita, e então Deus desceria sobre essa tenda e ficaria em cima da Arca da Aliança como uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, mostrando a presença que Deus desceu nessa nuvem, nesse Shekinah, nessa glória resplandecente de Deus, e habitou em um tabernáculo. E o que é feito na festa de tabernáculo? Cabanas. Cabanas são feitas cabanas em todo Israel. Todo Israel que acredita ou praticante, eles fazem cabanas no fundo das suas casas, no quintal das suas casas, na frente das suas casas. Caso a casa tenha uma laje, eles fazem na laje e passam 7 dias dormindo e comendo nessa cabana, para fazer referência ao tempo que eles passaram lá no Egito. Então, esse tabernáculo é quando Deus mora com o homem. E quando foi que isso aconteceu no segundo evento de morada de Deus com o homem? Com o próprio Jesus. Quando Jesus encarnou, isso quer dizer que ele tabernaculou, ele veio viver em um tabernáculo de carne, em uma tenda, em uma casa feita de carne. Ele entrou nessa carne e morou nela, tabernaculou. Então, o tabernáculo também é um momento, é uma festa que nós estamos festejando todos os anos, para dizer que nós estaremos com o Senhor nesse nesse casamento, nessas bodas. Agora, uma coisa que eu preciso saber é quando desses 7 dias que isso vai acontecer. Vai ser no início? Vai ser no meio? Vai ser no fim? Olha o que Jesus disse, coisa curiosa. Ele disse que não veio para exterminar ou destruir ou cancelar as leis. Ele veio para cumprir as leis. Cumprir as leis. Nós vamos fazer um vídeo sobre as festas do Senhor, as 7 festas do Senhor, que está em Levítico capítulo 23, e vocês vão entender com mais profundidade isso que eu estou dizendo. Mas ele disse justamente isso. O Senhor Jesus, ele coloca nessa festa um momento, é um código que ele coloca para dizer quando vai acontecer. Quando vai acontecer. E ele diz que na festa de tabernáculo, quando começou, os seus irmãos, que tornaram-se apóstolo e disseminador da palavra do Senhor Jesus, eles estavam agoniados para ir à festa, pegar a festa pelo meio. Por quê? Porque a festa tem que ser cumprida nos 7 dias. O cumprimento dessa festa tem que ser nos 7 dias. E Jesus disse que ele não veio exterminar ou abolir a lei, mas cumprir a lei. No entanto, na festa aqui está dizendo que ele não chegou no início da festa, ele chegou na metade da festa. Ele chegou na metade da festa. Olha que coisa interessante. Se ele veio cumprir a lei, então ele cumpriu somente a metade. É lógico pensar dessa forma. Que ele cumpriu apenas metade, porque ele chegou na metade da festa. E se essa expressão está lá, e chegando o meio da festa, Jesus apareceu. Conforme João capítulo 25, eu tenho que ler esse texto com muito cuidado. E chegando o início da festa, Jesus não foi. Mas no meio da festa, Jesus apareceu. Ele apareceu. E no início da festa diz que ele estava escondido, em oculto.
A pergunta que eu te faço é: onde é que Jesus está hoje? Está em Jerusalém? Ele está em algum país, em algum local, em alguma igreja, em algum templo? Não. Jesus está sentado à direita do Pai. Isso quer dizer que fisicamente ele está em oculto. E ele vai permanecer em oculto até o meio da festa. Até o meio da festa ele vai permanecer em oculto. Por quê? Porque ele já cumpriu metade da festa lá atrás. No meio da festa é que ele vai se apresentar. No meio da festa que Jesus então deixa de estar oculto, ou seja, à direita do Pai. O fato de eu dizer que ele está oculto não quer dizer que ele tem ação, ou que ele tem direcionamento, ou que ele nos ajude, ou que ele nos acompanhe, ou que ele nos... Não, nada disso. Isso são ações do Senhor Jesus. Mas a aparição física, o tabernacular, não está visível. Igual à festa. Os primeiros momentos da festa, ele vai ficar em oculto. Nos primeiros 7 anos e meio da tribulação, que representa os primeiros 3 anos e meio da bodas do Cordeiro, ele vai ficar em oculto. Ele não vai aparecer. Mas quando for na metade da festa, na metade dos 7 anos, na metade da festa do tabernáculo, o Senhor Jesus vai aparecer. Tanto é que quando se fala das testemunhas, se fala que após 3 anos e meio eles serão arrebatados. É nesse momento também que nós seremos arrebatados. Esse pensamento que nós seremos arrebatados antes da tribulação é um pensamento equivocado. Esse pensamento tem 200 anos, no máximo aí 200, 250 anos. Antes disso, sempre foi o pensamento que nós iríamos passar pela tribulação, sempre. Até porque seria uma coisa injusta com quem já teve o seu tempo de tribulação, com os apóstolos, com os discípulos, com os seguidores de Jesus, com aqueles que foram mortos por Nero. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas foram mortas durante todo esse tempo. São milhões de pessoas mortas a todo dia. Muitas pessoas são mortas por apenas acreditar em Jesus. Por todas essas pessoas, não seria bom, seria desonesto até, em dizer que nós não iríamos passar pela tribulação. Nós vamos passar, e a prova está aqui, porque Jesus não virá nos buscar no início da tribulação, porque no início da tribulação ele estará em oculto. Ele estará em oculto, porque o mundo aceitou um reino. O mundo, nesses 3 anos e meio, aceitou o rei, que é o anticristo, ou o anti-rei, ou o anti-messias. Ele aceitou e ele ficará em oculto. Ele ficará em oculto. E durante 3 anos e meio ele estará em oculto, os 3 anos e meio da tribulação. E no meio da tribulação ele então virá e nos elevará para as nuvens. Como Paulo diz, o Senhor virá e nós nos encontraremos com ele. O rapto em todas as nações, em todo o mundo onde tiver seguidor de Jesus, vão desaparecer, vão sumir, sem deixar rastros, apenas roupas e todo o seu patrimônio e tudo, porque não serve para nada para onde nós vamos. A nossa riqueza lá é eterna, que é o próprio Deus. A nossa riqueza lá é eterna, que é o próprio Senhor Jesus, Espírito Santo. É ali que é a nossa riqueza, o mundo vindouro que é a nossa riqueza. Trabalhemos para esse mundo que vem. Outra coisa também interessante é que as pessoas não estão esperando mais Jesus. As pessoas não estão esperando mais a volta do Senhor. Não falamos mais na volta do Senhor, mas Ele virá. Como dissemos, vamos passar por parte da tribulação. É o que eu penso. Tem muitos outros textos que dizem isso, mas para não ficar tão extenso esse filme, esse vídeo, eu trouxe apenas esse de uma forma bem resumida, mas isso dá um estudo que você passa dias e dias estudando e apresentando e enriquecendo para ter base em tudo isso. É importante
que eu e você estejamos preparados para esse dia, que cortemos todos os laços com esse mundo. O que eu estou dizendo quanto a cortar todos os laços desse mundo não é deixar de trabalhar, não é deixar de sustentar, de viver nesse mundo, não, mas é não depender em alma desse mundo. Eu vou trabalhar para ter o meu sustento, você também vai trabalhar para ter o seu sustento, mas não vamos deixar um só segundo de pensar na volta do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.